Olá galera, tudo bem? Estamos aqui ao vivo, quarta-feira à noite, conforme combinado com vocês há 2 semanas atrás. Dr. Machado e eu iremos fazer essa live sobre o caso da Elise Matsunaga. Vamos falar tanto do seriado quanto do julgamento, tá? E vamos falar rapidamente também dos aspectos sociais, né? Que é da pessoa, da Elise, para vocês entenderem quem era Elise Matsunaga. A que ponto ela chegou para cometer aquele crime. Vamos falar também do julgamento, da pena, de como foi, tudo certinho para vocês entenderem o caso num todo, Elise Matsunaga, tá? Boa noite para todo mundo que tá entrando, Dr. Emerson, a Glásia, a Priscila, boa noite. Quem puder avisar que a gente tá online, mandar um aviãozinho pros amigos, avisar que a gente tá aqui online. Hoje são 7 horas e 2 minutos, quarta-feira fria em São Paulo. Estamos aqui para fazer essa live para vocês. Deixar a galera entrando. A gente vai começar a falar um pouco do caso. Eu vou começar a falar do caso. Vou explicar o que foi o caso para vocês. E aí depois a gente vai entrar na parte sócio, que é para falar um pouco de quem é a Elise, para vocês entenderem a que ponto ela chegou e por que ela chegou, né? Pelas características dela, e depois a gente volta a falar do crime, para ser bem dinâmico, né, da parte sócio e da parte jurídica também, tá bom? Quem puder avisa a galera aí que a gente tá online, pra gente começar a live, já começar a falar do caso pra vocês essa noite. Deixa eu mandar aqui, o pessoal tá entrando. Deixa eu mandar aqui, mandar aviãozinho. Aqui. Abre já tá. Bom, vamos começar falando. Desculpa que eu tô gripando, porque é sempre frio em São Paulo. Aqui em São Paulo tá congelante. Não tá frio não, tá congelante, né? Mesmo. Aqui em São Paulo tá muito feio o tempo. Então, vamos começar a falar do caso. Boa noite, Carlinha, que entrou agora. Quem puder mandar aviãozinho pra avisar que a gente tá aqui online. Boa noite, Marnildo. Gosto assim, viu? Quando o cliente entra na live. E não tem desconto. Exato. Mas não tem desconto. Gente, tá feio aqui. Boa noite a todo mundo que tá entrando aí. Quem puder, manda direct e avisa que a gente tá ao vivo aqui, tá bom? Bom, pra quem não assistiu a série ou pra quem não entendeu muito do caso, quem não viu muito do caso da Elise Matsunaga, a famosa mulher que picotou o marido, né? O Marcos da Yoki, um dos herdeiros da Yoki, aquela farofa, sim, da Yoki, produtos alimentícios. Boa noite, todo mundo tá entrando aí, o Léo, o primo, todo mundo entrando. A Elise Matsunaga, ela foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tá? Por destruição e ocultação de cadáver também. O crime aconteceu dia 19 de maio de 2012, já tem um tempo. E agora que ele tá vindo à tona, né, pela série que saiu agora na Netflix, além de toda a comoção social que teve quando houve o julgamento dela. Pra vocês terem ideia, o julgamento dela durou 7 dias. Foi muito além, né, do que um julgamento normal. Seria considerado até hoje o julgamento mais longo. Exatamente. Foi o mais longo julgamento da história aqui do Brasil, né? Porque ela só de depoimento foram 2 dias dela depondo, para vocês terem ideia de como o caso se perpetuou, né? E após ela ter cometido esse crime, que ela reconfessa, ela confessou que assassinou o marido, ela ficou 15 dias livre ainda. Após isso, ela foi presa, tá? Foi decretada a prisão temporária dela. Da temporária foi convertida em preventiva para o andar do processo, tá? Eu vou fazer um resumo rapidinho do caso, que vocês vão entender. Muita gente não sabe, porque não assistiu ou não viu, né? Não prestou atenção direito. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Quem puder compartilhar a vez que a gente tá aqui online. Ela cometeu o crime dia 19, tá bom? Dia 19 de maio de 2012. Contudo, ela só retirou o corpo do apartamento no dia 20, no dia seguinte, por volta de umas 11 horas da manhã. Ela saiu do apartamento carregando 3 malas de viagem, muita gente já viu isso na internet também, né? Ela se desfez do corpo, ela ia rumo ao Paraná. Contudo, no meio do caminho, a gente não sabe, ela também não sabe o que aconteceu, né? Ela não falou isso, por que aconteceu isso. Ela voltou e desfez do corpo em Cotia, picadinhos, em vários cantos. Ela não deixou só em um lugar. Ela saiu distribuindo numa área de chácaras, tá? E deixou o corpo foi dividido em 6 partes, né? 6 partes. 6 partes, a cabeça estava num saco, pernas, tronco, membro, enfim. Pra quem não sabe, a Elise, além de formada em direito, ela também é técnica de enfermagem, então ela tinha noção do que ela estava fazendo,
dos cortes, tudo certinho, tá? Aí o corpo foi encontrado somente dia 23 de maio de 2012 por um morador local que viu os sacos. Quando abriu, via que era o corpo de uma pessoa que estava bem vestida até. E aí no dia 4 de junho foi decretada a prisão temporária da Elise, como eu disse. Posteriormente foi a prisão preventiva, tá? Aí no dia 6 de junho a polícia começou a fazer a simulação do crime, de como foi. Elise participou, ela até colaborou. E desde então, no dia 4 de junho de 2012, ela se manteve presa até o julgamento, que foi no dia 5 de dezembro de 2016. Mas, na verdade, ela tá presa até hoje, tá? A Elise nunca teve um pedido de liberdade aceito. Ela ainda está presa. Ela saiu na saída temporária, né? Que se deu em 2019, porque deu o lapso do semiaberto dela. E aí ela conseguiu ficar na rua aqueles 6, 7 dias que tem direito na saída temporária. Mas nenhum dos benefícios que o advogado pediu, juridicamente falando agora, foi concedido. Nem liminar e nem analisando o mérito, né? Nenhum momento foi concedido a liberdade para Elise Matsunaga. Sempre, sempre, sempre ela esteve presa. E não foram poucos os pedidos. Não foram poucos. Foram poucos, exatamente. Não. É praticamente um pedido atrás do outro. E para negar, eles não pensam duas vezes. Sempre. Desde 2012, quando foi o primeiro HC que o advogado dela tentou, a gente analisou hoje todos os habeas corpus, recurso especial, o famoso ROC, ele entrou com todos os embargos, ele entrou com todos os recursos cabíveis para a soltura da Elise, contudo, ela não foi solta, tá bom? Ela permanece presa até hoje. Hoje ela cumpre a pena no semiaberto. Como ela tá trabalhando, provavelmente, né, 2022... dá o lapso dela do aberto devido ao trabalho, porque ela já está no semiaberto desde 2019, né? Como ela está no Tremembé, no Tremembé tem trabalho, tem, né? Tem sim. Então ela está trabalhando ainda. E boa noite a todo mundo que está entrando aí. Boa noite, doutor Ritz, padrinho. Um abraço a todos que estão entrando. Vi a doutora Fabiana. Meu sócio, doutor João. Doutor João. Agora que eu falei rapidamente do crime, como ocorreu, depois a gente vai voltar a falar juridicamente do crime, vai falar da pena, vai falar do júri, como foi. Porque quem não sabe... E quem não viu a divulgação da live, o Dr. Machado é amigo da Elise, ele estudou com a Elise, convivia com a Elise e também participou, além do seriado na Netflix, ele participou do júri, tá? Ele foi testemunha de defesa no júri. Então, quem puder, manda aviãozinho, avisa que a gente tá online, compartilha a nossa live. A gente vai falar um pouquinho agora da parte sócio, né? De quem era a Elise, pra vocês entenderem a cabeça dela, como ela pode ter chegado a esse ponto, que eu acredito sim, que influenciou muito pra que ela agisse daquela forma, tá? Depois a gente volta a falar da parte do júri, da parte processual do processo. Bom, boa noite, pessoal. Vamos ser bem sucintos, porque o nosso tempo aqui é curto, né? É um assunto que já está sendo bem todo mundo falando, debatido, né? Todo mundo falando, tá? O que é normal, tem que ser debatido mesmo, muito debatido, porque entre as linhas jurídicas existem linhas que essas sim querem nos deixar turvas, né? Não querem deixar bem claras, né? E eu não concordo muito com essa turvidez, não concordo muito com essa omissão de certos assuntos, né? A história de vocês com a Elise começa em 2012, né? Foi quando aconteceu o fato que ninguém, antes que tenha um engraçadinho aí, ninguém está defendendo o crime. Absolutamente. Absolutamente. Você cometeu um crime, você tem que pagar por um crime. Simples assim. Por que o crime foi cometido? Isso... Quem é Elise, né? Quem é Elise? Além daquela parte ridícula, porque né? Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? A minha história como amigo, hein? Como amigo, apenas um amigo. Com a Elise, começou em 2006. Quando no segundo semestre, eu voltava das minhas férias, eu conheço a Elise, que veio estudar na nossa sala, na Universidade Paulista, campus Chácara Santo Antônio. Eu, como representante da sala na época, pedi o e-mail dela para enviar a matéria, aquele negócio todo que todo mundo já sabe como é que é. Resultado, travamos uma grande amizade desde o primeiro dia. Toda a faculdade tem a sua panelinha, então lá nós tínhamos todo intervalo sentado. Eu, um pastor da Assembleia de Deus, que é o Maxon, um funcionário da Companhia de Engenharia e Tráfego, que era o Marcos,
A Elise, uma servidora federal, que era a Bia, uma hoje advogada, duas hoje advogadas, né? Que é a Naná e a Tânia, e essa era a turminha dela. Quem era a Elise? Uma pessoa super discreta, super respeitosa, que você percebia que tinha um padrão de vida mais elevado, né? Dá para você perceber, roupa, andar, maquiagem, essas coisas, ninguém é cego, né? Agora, a Elise, para nós, ela foi apresentada assim, como Elise. Ela nunca nos falou, eu sou Elise, esposa do dono da... Nunca! Isso foi descoberto por uma das meninas, muito curiosa, para ser advogado tem que ser curioso mesmo, né? Que comentou comigo, olha, eu descobri que o namorado dela, que ela fala, é o dono da IOC. Eu só falei uma coisa para ela, bom, fofa, foi o seguinte, se ela não comentou com a gente, alguma coisa tem. Então, faz de conta que você não sabe, eu vou fazer de conta que não sei. O dia que ela quiser, ela conta. É simples assim. O tempo passou, né? Nossa amizade entre esse grupinho aumentou e muito, sabe? Muito mesmo. E aí nós começamos a notar algumas coisas, né? Por exemplo, a aula acabava. Gente, vocês podem até não acreditar, direito de vocês. Não dava 5 minutos, o telefone tocava. Era o fulano. Onde é que você tá? Porque a aula acabou. Para vocês terem uma ideia, nós, eu e mais os 2 rapazes, né, os 3 homens do grupinho, nós nos tocamos a um certo nível que quando esse telefone tocava, nós não abrimos a boca. Ficamos quietos. Mas por quê? Porque se ele via celular, escutasse alguma voz masculina, o pau quebrava. Era um sentimento de posse, de controle, absurdo. Absurdo, nojento. Na minha opinião, nojento. E deixa eu te perguntar agora do julgamento, que você participou do julgamento. Como é que descobriram você para participar do julgamento? Foi da seguinte maneira. Quando aconteceu o fato, né? Eu estava chegando em casa, minha mãe, e você, corre aqui, você não tem uma amiga assim, assassina? Não tem. Eu disse, por quê? Ela acabou de ser presa. Eu falei, como assim? Ela acabou de ser presa, ser assassinada. Esperei a matéria voltar, né? Que estava dando de 2 em 2 minutos na TV. Eu constatei, putz, é a Elise mesmo. E aí se constatou que nós, da turminha delas, conversávamos entre nós. 1 hora ia estourar. Claro que a gente não tinha nem ideia, nas maiores loucuras mentais que a gente pudesse fazer, a gente não ia imaginar um troço desse. Mas a gente sabia que era um casamento fadado a... Não por ela. Mas aquele controle, era uma tortura psicológica diária, né? Pelo menos enquanto estava com a gente, né? Vida privada, não sei de nada. E aí o que aconteceu? Aconteceu o fato, nós tínhamos um grande amigo que tinha muito acesso à mídia, Adelino Osores, um cadeirante. Ele fazia parte da ONG, era presidente da ONG Rodas e Batom. Resultado, a mídia começou a procurar o Adelino, que tinha mais contato. Escuta, eu sei que você estudou com ela, tal, vem dar entrevista. O Adelino não se interessou muito. Me ligou, falou, Machado, o negócio é assim, assim, assado. Você que era representante, você que tinha mais acesso a Elise. Eu falei, não sei se devo, se não devo, né? Como eu já sabia que o Luciano Santoro estava ajudando a Elise, não sabia ainda se ele ia ser ou não o advogado dela, e eu tinha o contato do Santoro, eu tentei ligar, não consegui falar com o Santoro, mandei um e-mail para ele, ele me respondeu, tá? E até me agradeceu, falou, Machado, melhor um só falar sobre a vida social dela do que 20 pessoas falarem, e vai ser um disco que me diz que pior ainda, né? E foi o que aconteceu. Eu falei, pode passar o telefone. Quando eu estava falando com o Santoro, aliás, o Santoro estava fazendo contato. Quem estava em contato com o Santoro era o rapaz da Rede Globo lá, o Salaro. De imediato eu combinei com o Salaro, ele foi lá em casa e fizemos a matéria. No dia seguinte, a Rede TV esteve em casa, que eu também fui lá e falei que tinha que falar, né? Agora, notei uma coisa, né? Notei uma coisa que me deixou com o pé atrás. Quem é que foi a vítima? O dono da IOC. Resultado,
anunciante de várias redes, né? Então eu não ia esperar de jeito nenhum que fossem ser imparciais. Não que eu não estou dizendo que foram parciais, mas foram omissos de muita coisa, né? Ou seja, aí, nesse momento, na minha concepção, nós voltamos à Idade Média. Voltamos à Idade Média. O que eu vi ali? O poste, a fogueira pronta, né? E vamos queimar a loirinha. Vamos queimar a bruxa. Porque Elise não foi julgada só pelo seu crime. Não foi julgada só pelo seu crime. Talvez o maior crime de Elise foi ter nascido mulher. O fato dela ter sido garota de programa, nossa, piorou tudo. Na nossa sociedade machista, então, cara, você não podia esperar outra coisa, senão sensacionalismo barato, uma promotoria covarde, porque simplesmente a acusou de coisas tão fantasiosas, que o mais leigo jurado, aquele que não prestou atenção em absolutamente nada, não ia aceitar. Por exemplo, a vítima pode ter sido esquartejada viva. Isso é muita covardia. A gente vai entrar nessa questão do julgamento, tá? Vamos entrar na parte jurídica. Essa parte sócia foi para vocês entenderem quem é a Elise e como era a Elise. Porque assim, na mídia e no julgamento, o tempo todo a Elise, para quem assistiu o documentário, para quem teve a oportunidade de estar lá presente, igual ele, que foi testemunha de defesa, a Elise o tempo todo foi tratada como mulher e garota de programa. E esqueceram que o estereótipo do Marcos era garota de programa. Então isso não dá pra negar. Então assim, não tinha que ter entrado ali a garota de programa. Desculpa, ela era casada com ele. Então ali tinha que ter sido julgado a violenta emoção, o que ela passou, o que ele falou pra ela, o que levou ela a falar com ele, né? Fazer com ele o que ela fez. E tudo isso tinha que ser levado em consideração no julgamento. Não o fato dela ser garota de programa, ter sido garota de programa e por ter sido garota de programa ter matado ele. Porque as coisas não coadunam, não tem ligação nenhuma o fato dela ter sido garota de programa por ela ter matado ele. Ela matou ele sim, porque ela agiu na violenta emoção por uma atitude dele. É errado matar? Claramente é errado matar. Contudo, a gente tem que analisar o crime. O que aconteceu no crime, né? Então assim, o que aconteceu no crime? Deu um tiro nele, esquartejou ele, né? Cortou lá, fez o picadinho dele, desovou, levou da mata, ia levar pro Paraná, não levou pro Paraná, deixou aqui em Cotia, em várias sacolas, 6 partes diferentes, foram desmembrados, né? O corpo do Marcos. Foi. Tudo isso tem que ser analisado. Mas o tempo todo no julgamento, o que a gente via era que a promotoria covardemente estava tentando usar, e também o advogado de defesa, grande advogado, contudo, naquele julgamento ele foi sensacionalista, né? O tempo todo usando aquela garota de programa. E qual o problema dela ser garota de programa? É a profissão mais antiga do mundo. Ela não estava fazendo nada de errado contra você, ele ou ele. Quem procurou ela foi o Marcos. Ela não colocou uma arma na cabeça dele, vem aqui, me procura. Não, ela ficou com ele muitos anos, até ele separar da esposa em 2009 e assumir o casamento com ela, o relacionamento com ela e casar com ela. Então assim, o que a gente tem que ver é o crime, a ocultação, a questão dela picar o corpo, dela cortar, né? O desmembramento, né? Juridicamente falando. A real motivação. Exatamente. No banco da faculdade a gente não escuta, ó que bonitinho, em busca da verdade real. A gente nunca chega na verdade real 100%. Mas o que o MP deveria buscar é a busca da verdade real. É o que tá lá na lei, né? Busca da verdade real. No caso, a verdade real ali no julgamento da Elise, que duraram 7 dias, só de depoimento dela foram 2 dias. Foram 2 dias. Que durou o depoimento dela 2 dias, uma mulher depondo, né? Só falava de garota de programa. Dinheiro. Que dinheiro? Gente, vamos ser lógicos. Se o meu marido tem dinheiro e eu vou matar ele, que é motivo torpe, que os jurados não concordaram, foi derrubado esse motivo torpe, tá? Que a promotoria queria, porque queria colocar nela de qualquer forma, esse motivo torpe, que é vingança e dinheiro. Se a gente for olhar dinheiro, eu vou deixar o Machado fazer aqui uma frase que é muito interessante, que o advogado de defesa usou no tribunal do júri, e faz todo sentido. Por que ela não matou ele por dinheiro? Quem mata a galinha
dos ovos de ouro, eu não vou matar, não. Eu não. Vamos fazer uma continha assim, rápida, hein, colegas da vara de família? Se ela saísse, pegasse a filha, que já estava por volta de 1 ano, saísse daquela cobertura que, pelo me consta, era um palácio, ou melhor... Cheio de armas, né, que você sabe, ele era amigo da Elise, né? Aquilo lá era praticamente um arsenal de guerra, né, de tanta arma que tinha, né? E isso é público e notório, não estou contando aqui nenhuma novidade. Agora, então, se ela saísse, você acha que ela ia morar na comunidade com a filha? Você acha que a pensão estipulada seria de 30% do salário mínimo? Herdeiro da IOC. Tu vai matar um cara desse? Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem... Foi um argumento fraco da defesa. Fraco. Vingança e dinheiro. Vingança. A violenta emoção foi tão caracterizada, que ela matou o cara. Ela não soube desovar. Não soube mesmo. Não soube. Ela não planejou. Pra você ter ideia, porque ela não planejou, ela voltou ela viajou pra casa da família dela no Paraná. Ela tava perdida. Ela tava, mas antes mesmo, porque ela tava desconfiada que ele tava traindo ela. E olhem só, o que leva uma pessoa, tanto homem quanto mulher, a agir na violenta emoção. Vamos lá. Ele já tinha traído ela algumas vezes antes. Como ela engravidou, achou que tudo ia ficar bem. Beleza. Não ficou tudo bem. Novamente ele voltou a trair. E ela desconfiou. Contratou um detetive pra ir atrás. Isso passou no seriado. Quando o detetive foi atrás, aí descobriu que ele tava com uma amante. A amante essa que também depois, né, ela deu o depoimento dela. Já tinha mais de 1 ano que ele tava com essa amante. Deu carro, deu tudo. E aí ela viajou pro Paraná, dia 17 de maio. O detetive na mesma hora falou pra ela, ó, ele tá aqui no restaurante, tá jantando com ela, entrou no hotel, Quando ela voltou, ela cometeu o crime. Então, claro que ela veio na violenta emoção, porque ela chegou a perguntar pra ele, a questionar, né? Ele tava traindo, ele chamou ela de louca, ameaçou tirar a guarda da filha, ameaçou internar ela também. Olha, pensa numa mulher que já tinha tido um histórico de violência quando era nova, que o marido tava traindo ela com outra garota de programa, porque era o estereótipo dele, né? Não deixando agora o mérito. Tava traindo ela, ameaçou de tomar a filha dela, riquíssimo. Você acha que a justiça dá pra quem? Pra ela ou pro herdeiro da IOC? Obviamente pro herdeiro da IOC, né? Ameaçou de tomar a filha, ameaça de internar ela, tem histórico de violência, porque deu um tapa na cara dela também, ameaçava ela. Quando ela aponta a arma pra ele, que ele chama ela de louca, ele ainda fala, atira, atira. Gente, eu atiro. É óbvio. Então ela agiu na violenta emoção. Daquilo, ela se sentiu totalmente perturbada. Naquelas, o que eu faço com o corpo? Mas aí, você me permite? Claro. Houve uma grande ingenuidade do Marcos. Grande ingenuidade. Vou explicar qual. Quem é que Marcos conheceu lá atrás? A Elise? Não, ela usava até outro nome. Era uma garota de programa, não tem que usar o nome próprio. Usava até um outro nome. Então ele conheceu quem? A garota de programa. Por vontade dele, ele transformou essa garota de programa, já agora em São Paulo, em namorada. Exatamente. Depois esposa. Tá? Depois, então verá bem, eu posso tratar uma garota de programa de um jeito, mas a minha namorada eu vou tratar de outro. E se essa namorada virar uma esposa, vai ser de um outro jeito totalmente diferente. Por que Marcos toma um tiro na cara? Ele que ensinou porque ela a tirar. ele sempre tratou ela do mesmo jeito, não foi? Mas quem é que puxou o gatilho? Foi a garota de programa? Foi a namorada? Foi a esposa? Não. Marcos não se tocou que aquela loirinha ali era uma mãe. Uma mãe que estava sendo ameaçada de ser internada como louca e ficar sem a filha. De 1 ano. Alô, planeta Terra. Com instinto materno, não se brinca. Elas, mulheres, perdem toda e qualquer razão para defender a cria. Fora que ele chamou ela de lixo também, né? Lixo. Ele humilhou ela. Ele humilhou, mas a psicológica dessa mulher. Mas a partir do momento que ele fala, eu vou ficar com ela e você vai ser internado feito uma... Meu,
Não tem violenta emoção. Explode tudo que é hormônio, meu amigo. Mexe com uma mãe pra você ver. Você que é filho, mexe com a sua própria mãe. Filho, mexendo. A gente já toma umas bolachas. Eu tô com 60 anos. Se eu desautorizar a minha, eu tomo umas. Eu sou filho, cara. Pode ser que filho não tem com 6, 60, 600. Filho é filho. Exato. E o promotor e o advogado de acusação, que atuou como assistente de acusação, eles tentaram a todo momento desestabilizar a Elise, a humilhar a Elise, sim, porque estava humilhando a Elise, e querer jogar a questão da vingança, do dinheiro e do meio cruel. O meio cruel que eles utilizaram é porque estavam alegando que o Marcos ainda estava vivo quando a Elise esquartejou ele, que é a destruição do corpo. Só que o Marcos não estava vivo, porque o tiro foi na cara. Foi na cabeça. Então ele morreu na hora. O corpo ainda dá umas reações, Dá, os efeitos musculares, normais. Exatamente, dá aqueles choquinhos do efeito, tal, porque a defesa quis alegar que ele estava respirando. Gente, não tem movimento cerebral. Acabou o movimento cerebral, acabou a pessoa, Não existe mais um ser humano ali, não existe mais a pessoa. Então, ela não esquartejou ele enquanto ele estava vivo. Não existiu isso. Tanto que o júri entendeu que ela não mataria ele por dinheiro, que ela não mataria ele por vingança. Se fosse por vingança, ela teria premeditado de fato esse crime. Teria sido um pouco mais inteligente até na hora que ela desovou, porque foi desovado, Ela alegou de qualquer jeito, o desespero dela na loucura. Ela desovou o corpo, ela teria pensado melhor, Se o caso tivesse sido premeditado. Então os jurados não consideraram essa qualificadora, que a acusação... tanto o advogado quanto o Ministério Público queria imputar a ela. Então caiu, que a gente fala, caiu o motivo torpe e o motivo do meio cruel. Meio cruel. Que o meio cruel era porque existia na cabeça do promotor também, eu não sei de onde ele tirou aquilo, que entrou uma terceira pessoa que deve ter vindo de helicóptero, porque no apartamento não entrou. Estão procurando até hoje, Estão procurando até hoje. Exatamente. Essa terceira pessoa que participou do crime. Por que estão procurando essa terceira pessoa? Porque o tipo de corte, quando decepou-se a cabeça, o corte foi um corte liso. Perfeito, perfeito. Já que quando se separou as pernas, ele saiu meio mastigado, meio serrilhado. E aí... Ao invés de você ir pela lógica, aqui a mão estava descansada e lá estava mais cansada, porque daqui ela partiu para cá, partiu para lá, esquartejar um corpo, cortar, cansa a mulher. Então você chega lá embaixo com a mulher está cansada. Não, vamos inventar terceira pessoa, quarta pessoa, vamos inventar aqui, para ficar mais bonito, dá mais audiência, 3, 4 pessoas, A promotoria sempre agiu assim. Em vez de buscar a verdade real, eles queriam audiência real, É bem por aí. Foi um crime midiático, Totalmente. Um crime totalmente midiático. O júri, você falou que eles ignoraram o meio cruel, e... O torpe. Que é o torpe, dinheiro e vingança. E esqueceram, na minha opinião, de derrubar mais um item, que é o recurso que... Impossibilitou a defesa. Impossibilitou a defesa da vítima, Isso, ao meu ver, tinha que ser derrubado, Por que eu falo isso? Porque aí a sentença de condenação ia cair no que era correto. Que, ao meu ver, não chegaria a homicídio privilegiado, pelo amor de Deus, isso não. Seria exagero meu. Mas acho um homicídio simples, cara. Sairia do qualificado, Que é o que aumenta a pena, Iria muito bem. Iria muito bem. E aí seria uma pena mais justa. Agora não, Sabe? Foi um julgamento machista. Ao extremo. Péssimo. É como eu falo, ali não estava só a Elise, ali estava a garota de programa, e pior, estava uma mulher. Porque se perguntem, porque eu me pergunto isso até hoje, se fosse ao contrário. Aí entraria a violenta emoção. Iria falar que ele agiu em violenta emoção porque pegou a esposa traindo ele. E aí ele não iria ser pronunciado, ele não iria a júri popular. Com certeza não iria. Iria ser absolvido por ali e fica ali bonitinho. Exatamente. O André fez uma pergunta muito bacana aqui. Boa noite, meu querido aluno da Anhanguera. Exatamente, André, você pegou
Foi toda essa comoção, a pena, o tipo, tudo porque ele é um grande herdeiro de uma das maiores empresas alimentícias do país. E que estava em negociação de venda com grandes bilionários. Exatamente. Então, tudo isso ajudou, né? O dela, tem gente falando assim, aproximadamente 18 ou 19. Não, na verdade, eu vou explicar como foi a pena dela. Foram 2 crimes, tá? A pena dela, ela pegou... teve o homicídio, né? Que eu anotei, 18... Pelo homicídio, ela pegou 18 anos e 9 meses... E pela destruição, que é o esquartejamento, ela pegou 1 ano, 2 meses e 1 dia. Sim, pra a gente ficar naquela emoção, o juiz colocou o quê? 1 dia. Gente, quem dá uma pena 1 ano, 2 meses e 1 dia? 1 dia? Imagina a agonia dessa mulher. É o dia do desaforo, sabe? Exatamente. Ainda foi desaforado em plena sentença. 1 dia. Então, pô, pelo amor de Deus. Aí esse crime dela, ela foi condenada, né? Que foram 2, tá bom? O homicídio mais a destruição do cadáver, né? Ela foi condenada ao total que deu 19 anos, 11 meses e 1 dia. Então, o total da pena dela, 19 anos, 11 meses e 1 dia. A qual, na apelação, não foi considerado atenuante da confissão, porque ela confessou. Além de confessa, ela é ré primária. Então, atenua a pena dela. Porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo não considerou. Não considerou. Errou porque ela é primária e também teve a confissão. Tinha que considerar sim e considerar sem descontar depois, agravar, bater e daí vai. Não. Tem que considerar sim na dosimetria da pena. O advogado dela só conseguiu isso, pasme, num HC que foi dado de forma de ofício ainda, que não foi conhecido, foi dado de ofício em 2018. 4 anos depois do crime. Exatamente, foram vários HCs para soltar ela e esse teve que ser reconhecido de ofício o erro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não considerou na dosimetria da pena atenuante da confissão dela. 4 anos depois, no HC 450-201, né, que teve o Ribeiro Dantas, grandes desembargadores, consideraram de ofício e aí reduziram a pena dela. Na redução da pena dela, aí sim, foi do homicídio só, tá, gente? Não mexeu na destruição. Mexeu só no homicídio, que era 18 anos e 9 meses, reduziu para 16 anos e 3 meses. Aí sim, tá? A gente fez a conta, tá certinho, 2019, deu o semiaberto dela, por isso que ela saiu na saída temporária, tá tudo certinho. Então, assim, olha o tempo que esse advogado, foi um belo trabalho, tá? Gente, foi um belo trabalho. Belo exaustivo, né? Exaustivo, porque foi embargos, foi tanto recurso extraordinário, RESP, HC, vários habeas corpus, para somente em 2018 dar um de ofício. Aí que lembraram, pô, é verdade, atenuante da confissão. Putz, lembrei. Ó, TJ não deu, mas tô dando, hein? 2012, 2013, 2014, 2015, todos esses anos que o advogado entrou com o HC, não foi reconhecido. De repente, em 2018, alguém nota, puta, não é o meio adequado, que foi exatamente essa decisão em resumo, tem gente que não é formado aqui, não é o meio adequado, porém reconheço de ofício. Tô mandando aqui, beleza? Tchau, não me liga. Foi tipo isso. Simples assim. Agora, você ia demorar 4 anos por um HC? 4. Não, são vários, né? Foram vários, na verdade, 4 anos, pra ver que tava errado. Pra ver que tava errado, eu assumi que, né? 4 anos. Agora, 4 anos mesmo assim sendo midiático. Adivinha o que acontece com o HC do Zé da Silva, lá que mora na comunidade e tal? Poxa, 3 meses. Da Elise 1 ano. Rapidinho! 1 ano pra jogar o mérito. Negar a liminar, depois o mérito demorou 1 ano. 1 ano? Gente, pelo amor de Deus. 1 ano, sabe por quê? Esse HC dela foi de 2018. Analisaram a liminar, negaram. Foram analisar o mérito, que é desmembrar tudo que tá acontecendo, por quê, em março de 2019. Foi aí que atenuaram a pena dela, que passou para 16 anos e 3 meses. Um erro que poderia ter resolvido lá atrás, quando deu a sentença. Que o juiz de primeiro grau, né, que é o ACO, que a gente fala aqui, da Barra Funda, resumo, não considerou na sentença. Recorreu pro Tribunal de Justiça, esqueceram, né? Não deram. Gavetinha. HC, nada. 2012, 2013, 2014, 2015 e todos os recursos. Recurso, embargos, ROC, RESP, daí foi todos os recursos que ele podia. Em 2018, alguém lembrou... Ah, tá errado. Ó,
Puta, ela confessou. Nossa, ela é primária. Vamos dar pra ela, tendo antes da confissão. Exatamente. Só lembraram depois, né? O crime foi em 2012, tá, gente? Ela tá presa desde 2012. Ela não saiu ainda. Ela não teve um dia de liberdade. Um dia. Ela só saiu na saída temporária porque ela já deu o lapso do semiaberto dela em 2019. Foi por isso. Mas ela já cumpriu de pena, eu também já fiz o cálculo, tá? Ela cumpriu de pena 6 anos pro semiaberto, tá? 6 anos, 8 meses e 42 dias. Seria 41, né? Mas tem um dia que o juiz deu pra judiar dela. Um dia, tá? Aí deu lapso pro semiaberto dela em 2019. Mais 2/5, ela sai pro aberto. Aí ela vai poder ficar aqui fora, tentar acompanhar a filha dela, ver se ela consegue a guarda de volta. A grande vítima de tudo, né? A grande e única vítima de tudo. Exatamente. A menininha, né? A menininha. Que eu tenho certeza que um dia esses olhares vão se encontrar. Tem jeito. Tem jeito. Isso é do ser humano. Ó, um dia vão se encontrar. E se um dia, Helena, se eu estiver me ouvindo aí, não sou ninguém para dar conselho, não. Mas não escuta ninguém, não. Só o seu coração. Quer conhecer tua mãe? Vai lá. Vai lá. Conhecer a tua mãe. Porque agora você não conhece, mas ouviu falar da Elise. A garota de programa que picou o marido, né? Eu te garanto, Helena. A tua mãe é uma pessoa maravilhosa. Vale a pena o risco de você chegar lá e conhecê-la. Tenho certeza que ela vai ter um abraço, mas tem um abraço te aguardando. Felicidades, minha querida. Porque isso mesmo. Você foi a única vítima. A doutora Carla fez uma pergunta. Tá com os avós paternos, tá, Carla, a filhinha dela. E o doutor André, você pode mandar a pergunta aqui pra gente? Pode mandar. Exatamente. Quantos Marcos e quantas Elises existem no mundo? Quantos julgamentos tem dessa forma, machista, que humilha quem cometeu o crime, principalmente se o réu é mulher, no caso a ré, né? Principalmente se a ré é mulher, é humilhada. Se envolve ainda relacionamento, a mulher sempre vai estar errada. Mas se o homem faz isso, mas ele estava na violenta emoção, né? Totalmente errado. Então, assim, quantas Elises e quantos Marcos também tem por aí, né? A gente não pode esquecer da vítima também. Porque assim, ele foi vítima, claramente ele foi a vítima, isso é inegável, ninguém aqui tá pra falar o contrário, né? Contudo, é como a gente tava falando, essa sentença dela não foi considerado também todo o tempo que ela teve presa. Porque até a sentença, o julgamento dela demorou, ela ficou 4 anos e 5 meses presa. Por preventiva. Por preventiva. Preventiva de 4 anos e 5 meses. Gente, ela cumpriu quase a pena, né? 4 anos e 5 meses presa. Boa noite, doutor Alexandre Fante, entrando aqui. Prazer tê-lo aqui na nossa live. É o vice-presidente da OAB de Santa Amaro aqui. A sentença foi totalmente errada, falando juridicamente, por quê? Ela já tinha cumprido 4 anos e 5 meses. Preventiva. Quantos preventivos não tem no presídio? Esperando uma sentença. Quantos preventivos? Preventivo, para quem não entende, é preso sem culpa. Sem informação de culpa, aguardando o julgamento. Erradíssimo, não pode, tá bom? Não pode. E ela ficou presa 4 anos e 5 meses. Na verdade, foi uma condenação, né, gente? Pela mídia, pelo clamor social, ela estava presa. Esqueceram em dúvida pro réu, esqueceram que na dúvida absolva, na dúvida acredite no réu, esqueceram tudo e pau na Elise. Literalmente, que a gente chama de pau no réu. Pau no réu. Pau na Elise. Ficou presa. E quando o juiz, na dosimetria da pena, ele foi dar a sentença, ele não considerou isso. Porque deu uma pena altíssima. 19 anos, 11 meses. Gente, altíssimo. Cadê a consideração do tempo que ela ficou presa? Ele tinha que ter abatido isso. Pô, ela ficou 4 anos e 5 meses presa. Não posso dar uma pena tão alta, né? Se desse pelo menos o quê? 8, 10 anos? Um simples ficaria por aí, em 8, 9, no máximo. Não chega. Exatamente, seria mais justo, até porque o que ela fez, eu também acredito que homicídio simples não é qualificado, porque ela não teve torpe, não teve cruel, não teve nada, porque ela não precisava dele morto por causa do dinheiro, né? Se fosse realmente, ele vivo é mais vantajoso para ela. Ela não agiu de forma de vingança, não foi. Ela não premeditou, porque se ela tivesse premeditado,
Juridicamente falando, que a gente acompanha tantos casos, né? Ela não tinha cometido os erros que cometeu. Exatamente, os erros que levaram à condenação dela. Foi típico crime amador. Passional. Passional. Amadorismo. Meu. Total. Total. E a Elise que eu conheci, desculpa aí, mas não é burra, não. Burra, não. Ela nunca foi. Pelo contrário, sempre foi uma menina muito inteligente, tá? Então, já que ela não é burra, ela é muito inteligente, uma pensão ia ser... Claro que ia. Muito bem-vinda. Tem um filho de um herdeiro da IOP. Matou a galinha dos ovos de ouro? Ah, pelo amor de Deus. E o advogado estava certíssimo quando ele falou isso em plenário. Essa frase do Luciano Santoro é a que melhor define parte do caso Elise. Certeza. Pamela, é obrigatório, contudo, o juiz, crime midiático, né? Se ele pudesse dar 40 anos de cadeia para ela, ele daria 40 anos de cadeia, porque ele esqueceria da dosimetria da pena, da atenuante, de descontar lá na frente, da forma que ela agiu, né? Teve uma colega, Milene, se eu não me engano, que ela fez uma pergunta que eu não quero deixar escapar, acho que foi Milene, tá? Aonde está a criança? Você está com a família Matsunaga? Pelo que eu sei, tá. Tá com a família dos pais. Tá. Do pai, né? E estão querendo modificar até o nome da criança, tirar o nome da Elise da certidão e levá-la para o Japão, para a criança nunca conhecer a Elise. Esse nome do amor que eles têm pela criança. E a mãe. Porque independente dela ser, né, de ter cometido um homicídio, vocês percebem que é mãe. A sentença social familiar não tem fim, é perpétua. É perpétua. Exato. É perpétua. Não adianta. A hora que eles saírem das grades, a diferença vai ser essa. Grade. Uhum. A condenação vai continuar. Ô, Rose, você fez uma pergunta aqui. Na verdade, ela não matou ele esquartejado. Ele já estava morto, tá? O esquartejamento, que é a destruição do cadáver, né? Foi uma forma de se livrar. Porque, vamos lá. Vamos ao crime, tá? Uma mulher de 1,50 m, um homem de 1,80 m. Como é que ela me sai com ele aqui? Joga aqui nas costas, um saco de lixo, vambora? Ele inteiro? Não dá, né, gente? Não é o boneco do posto pra eu levar assim. Até porque o corpo pesa. E morto ainda pesa mais. Dobra né? o peso. Dobra o peso do corpo, porque o sangue fica ali estagnado, né? E o peso dele ali, ele não ajuda. Então, ficou tudo pra cima dela. Não tinha como ela sair carregando ele no colo, né, gente? Nem fingir que ele tava desmaiado, bêbado, lá, põe no carro e vambora. Então, o esquartejamento só foi uma forma, de fato, pra você ver o desespero dela, que ela, juridicamente ali falando, ela agiu na loucura. Ela surtou. Ela teve um surto, sim. Ali ela surtou, né? Porque dentro do apartamento, você esquartejar uma pessoa, com a sua filha ali também, de 1 ano, você pensar, ai meu Deus, alguém pode chegar, ela não pensou em nada. Pra você ver como ela agiu de forma passional. Ela tava totalmente descontrolada. E descontrolada depois que ele humilhou ela, que ele falou que ela tava louca, que ele falou que ia tirar a filha dela, que ia internar ela. Então, assim, é tudo isso... Que desafiou ela, puxou o gatilho. Desafiou ela, exatamente. Alguém que ensinou ela a atirar. Que o apartamento era cheio de arma. Então, assim, é tudo isso que deveria ser levado em consideração no julgamento. Quem é a Elise, o porquê que ela fez. E isso não foi levado em consideração. A única coisa que consideraram muito nesse julgamento foi o fato dela ter sido garota de programa e a forma que ela cometeu o crime. E ainda querendo colocar qualificadoras totalmente descabíveis, né? Que não tinha nexo nenhum. Nexo nenhum, não tinha ligação nenhuma, não tinha lógica, né? Coloquialmente falando, não tinha lógica alguma. Falar que a mulher queria matar por dinheiro, sendo que ele vivo é mais vantajoso pra ela do que ele morto, óbvio. Até porque ela perde a guarda da filha. Ela sabia disso, pra você ver como ela agiu de forma totalmente passional. Ela não pensou, ela foi totalmente emotiva, né? Estão perguntando sobre... Se a Elise fosse a vítima, você teria a mesma repercussão? Se a futuramente é filha... Futuramente tem uma... Fosse a Elise, a Mirella está perguntando se ela conseguirá um dia... Tem, porque ela não perde o pátrio poder, né? O crime não foi cometido contra a criança. Mas eu duvido que eles tentem isso. Mas o problema é isso aqui, ó. O crime não foi cometido contra a criança, não foi uma tentativa de homicídio contra a criança, foi contra o pai da criança. O que não tira o direito dela de ter a filha, porque a filha é dela, tá? Não, mas mesmo assim, se a Elise tentar juridicamente ter alguns direitos de visita, tal, aos meios jurídicos, tá? Vai tirar a espontaneidade da menina querer ver a mãe.
Porque, na verdade, ela nem lembra direito da mãe, porque ela tinha 1 ano de idade. Não, né? ela é refém de informações. E no mundo fake news que nós vivemos, A mãe é um da menina, monstro, né? O pai coitado matou da a mãe. menina, Então tem que fazer todo um trabalho psicológico, Lógico. de readaptação, dela ter a filha de volta. Juridicamente ela tem direito, ela não perde o direito de ver a filha. Não, tá? Não é igual um filho que mata o pai que perde a herança, né? Que ele é deserdado, é totalmente diferente. A filha, ela não perde o poder de mãe, tá bom, gente? Ela tem o direito juridicamente de ver e de lutar por essa filha. Olha o que aí, o João tá falando aqui. Salvo engano, tinha no apartamento aproximadamente R$1 milhão em armas. Foi, em armas. Tinha Ele era mais. louco por armas. Não, mas né? tinha mais, que tinha 2 ou 3 lá. Só a sala que só de era de armas. colecionador mesmo, aquela peça assim que deve ter meia dúzia no mundo. Ele tinha uma. O Machado, quem entrou agora na live, quem não tá sabendo, é o Dr. Machado, ele é amigo da Elise, ele participou tanto do seriado quanto do tribunal do júri, como testemunha de defesa da Elise, e fez a faculdade com a Elise. Foi daí que ele conheceu a Elise Matsunaga, que na época não era Matsunaga, tá, gente? Não, Elise Araújo. Elise Araújo, exatamente. Então ele foi amigo de faculdade da Elise e foi daí que veio a amizade. Aliás, era com esse sobrenome que ela sempre se apresentou na faculdade. Pra Elise você ver Araújo. que ela não queria esbanjar dinheiro. Não, do jeito que não nenhum. existia o tal motivo Não. torpe do dinheiro, né, gente? Que ela não queria esbanjar desde a faculdade. Ela não esbanjava dinheiro. Descobriram porque alguém foi lá curioso e aí viu que ela era namorada. Na época ainda era amante, né? Mas ele considerava namorada do Marcos, tá bom? Aí depois ele separou da esposa, em 2009 casou com a Elise, né? Assumiu o relacionamento com ela e depois tiveram filhos, enfim. E daí vai. Enfim, pra vocês entenderem o julgamento, teve 16 testemunhas. Olha que julgamento grande. 16 testemunhas. Desculpa, o julgamento teve início dia 28 de novembro e terminou na madrugada, às 2 da manhã, que foi quando foi prolatado a sentença, no dia 5 de dezembro de 2016. Já de madrugada, o horário foi 2h05 da manhã, salvo engano, foi o horário que o juiz prolatou a sentença. Quando prolata a sentença, quer dar a sentença, acabou o julgamento, Elise volta com a roupinha dela de presa pro Tremembé, né? Que é onde ela tá presa até hoje, na cadeia do Tremembé, que é uma cadeia feminina em São Paulo. O depoimento da Elise durou 2 dias. Pelo homicídio, como eu já disse, ela pegou 18 anos e 9 meses. Pela destruição do corpo, que é o esquartejamento, ela pegou 1 ano, 2 meses e 1 dia pra judiar. Você imagina a cabeça dela. 1 dia. 1 dia. É porque o juiz não sabe o que é 1 dia na cadeia. Senão ele não colocaria esse 1 dia pra judiar, porque 1 dia foi sacanagem. 1 dia foi sacanagem. Foi. E aí, total da pena dela, 19 anos, 11 meses e 1 dia. O regime fechado, pra quem não sabe, no Brasil, a partir de 8 anos o regime é fechado. Mas na prática, dependendo, 6, 7 anos o juiz tá colocando no regime fechado pelas condições do agente, que é a pessoa, e do crime. Só pra vocês entenderem, tá? O júri foi formado, aí eu acho que teve uma paridade, que foi até melhor. Foi boa. A composição do júri foram 4 mulheres e 3 homens. Isso é legal, né? Foi. Deu uma... Foi. Se não for uma mulher machista, né? Mas acho que... Né? Sem contar que do júri, né? Uma quase veio a óbito, né? Literalmente. Porque tem aquela hora que os jurados têm que bater de frente com as fotografias do ML, o caramba, 4. Teve uma senhora lá que deu um trabalho... Bom, suspensão de 2 horas no mínimo. Porque de fato é um crime que causa repulsa, Mas, gente, aqui é como a gente tá falando. A gente tá falando da parte jurídica. A gente tá falando da análise, o que levou, que é a sócio, quem é a Elise, o que levou a Elise a cometer o crime e o crime. Eu não tô entrando no mérito se fosse... legal aqui. Eu não tô entrando no mérito se é um familiar meu ou deixou de ser um familiar meu. Só que como a gente é da justiça, nós somos garantistas, né? Sim, eu gostaria que fosse analisado, sim, o porquê, quando e como. Tudo isso tem que ser levado em conta. Até porque se tiver que exasperar a pena, que a pena se exaspere por causa do crime. Não porque o outro é filhinho de papai. Não porque é um famosinho da internet. Então, eu tô falando da forma jurídica que deve ser conduzido, tá bom, gente? Se de fato ela tivesse agido de forma... programada, né? Se ela tivesse premeditada. Exatamente, premeditada, esse crime não teria sido cometido dessa forma, com certeza. Até porque dinheiro ela tinha pra poder até contratar alguém. O Luiz está fazendo a pergunta. Luiz, eu vou te responder, não só como advogado, como cidadão, tá?
Você. O Luiz está me perguntando o seguinte: se fosse um familiar meu, eu teria essa mesma visão? Luiz, todo mundo fala aí que advogado criminalista é advogado de bandido, né? Isso é coisa de ignorante. Ignorante no sentido de desconhecer as coisas, tá? De não saber como a lei de fato funciona. Tá? Se é um familiar meu e aconteceu isso, eu não vou me incomodar de vê-lo condenado a 40 anos de prisão, que hoje era 30, viu? Hoje a pena máxima é 40. Eu não vou me sentir um pingo incomodado de vê-lo sendo sentenciado a 40 anos. Desde que justo. Desde que esses 40 seja justificado. Agora, se nesses 40 tiver embutido que ele não é nem branco nem preto, ele é pardo. Se tiver embutido que ele não mora no Morumbi ou Chácara Flora, ele mora em Paraisópolis, né? Coisas assim. Como a gente vê em sentença, devido ao local que ele mora. Ele nasceu homem, mas o gênero é duvidoso. Aí eu não vou concordar, mas nem com 4 horas. Não é 40 anos, não. Mas nem com 4 horas. Agora, fez. Tem que pagar? Tem. A justiça, e agora não posso falar em nome de todos os advogados criminalistas, mas pela maioria, pelo menos dos meus amigos criminalistas, a doutora está aqui. O criminalista só quer ver uma coisa: uma sentença justa. Justiça é uma sentença justa. Ninguém quer bandido aqui fora. Até porque a próxima vítima posso ser eu mesmo. A minha filha, a doutora. Ninguém quer. Mas se isso é um alvará, eu agradeço. Eu rezo pelo alvará. A gente tenta a liberdade. Porque todo mundo tem direito a recorrer à liberdade até a segunda instância. Lembra? Foi lá, quando chegar na segunda instância, transitou em julgado, beleza. Vai pra cadeia responder. Até lá, todo mundo tem direito de recorrer e de ficar em liberdade. Vou dar o caso do Lula de exemplo que vocês vão entender, tá? Todo mundo tem direito de recorrer e de ficar em liberdade, constitucionalmente falando, legalmente falando, até que o processo transite lá na segunda instância. Por hora, pode responder solto? Pode. Tá bom. Não é um privilégio, é uma garantia. Constitucional. É uma garantia, não é um privilégio, é uma garantia. Contudo, o que a gente vê nesse caso é que a Elise, desde o primeiro dia que já viram, opa, é ela, já decretaram a temporária, da temporária virou preventiva, que da preventiva já virou cumprimento de pena. Porque ninguém fica preso preventivamente numa sociedade, num país de fato que cumpre a lei, democrático, de direito, 4 anos e 5 meses esperando seu julgamento. Preso preventivo, sem condenação, sem julgamento. Gente, ela cumpriu a pena estando presa. Imagina. E no final de tudo, se ela é inocentada? Quem devolve os 4 anos e 5 meses que ela ficou presa? Não, peraí. Como é que devolve? Você acha que o Estado ia indenizar ela? Um mês atrás, um pouquinho mais, o rapaz cumpriu a pena, saiu. Ele foi lá acertar um negócio com um advogado dele, né? Foi lá no escritório, tal, e comentou de um parceiro de cela dele. O de 18 anos? 16 ou 18? 18 anos preso, inocente, sem julgamento. Não, sem processo. Sem processo, exatamente. Sem processo. Sem não acharam nem inquérito. Só foi jogado lá. Como é que alguém... Esquece alguém de 18 anos. Consegue manter alguém... preso 18 Como é que eu vou ficar aqui 18 anos com alguém que tá aqui... E eu não sei porque ele tá aqui. E o MP, que é fiscal da lei, que deveria olhar isso, que ele não é acusador. Apesar do Ministério Público confundir o papel dele na sociedade, ele não deve ser um órgão acusador. Ele é um fiscal da lei. Ele não é um órgão acusador, legalmente falando, garantistamente falando. Mas ele confunde o papel dele, que é só acusar. E seja da forma que for. Porque nós vivemos numa sociedade e num meio jurídico punitivista. Exatamente. Como é que esquece alguém de 18 anos? Aí vamos voltar a falar do caso 18 anos, sem inquérito, sem julgamento, sem investigação. Simplesmente esqueceram o cara lá. Direitos humanos, nunca viu. O MP, como garantista, nunca viu o cara. E aí? Aí vamos voltar ao caso da Elise. Boa noite, todo mundo tá entrando. Tá quase chegando ao final da nossa live, tá, gente? Mas vamos voltar ao caso da Elise. Aí ela ficou lá 4 anos e 5 meses aguardando um julgamento de forma preventiva. E se ela é inocentada? E se ela é inocentada? Quantas pessoas não são Elise Matsunaga por aí? Assim como são Marcos também, tá, gente? Ninguém tá aqui defendendo a Elise
E metendo o pau no Marcos. Exatamente, não Nós é. estamos falando de sistema. Sistema jurídico, ordenamento jurídico, lei, a forma que deveria ter sido julgado o caso dela. Porque foi um caso totalmente midiático, entendeu? Então, quantas pessoas que não saem na mídia, que as pessoas não têm conhecimento, que não chegam, que não matam o ioque da vida, estão presas. Porque não cometeram nada. Sem julgamento. Ah, eu acho que foi fulano lá, parece com ele. Ah, é preto igual. Tá preso, você entendeu? Já o Marcos, que é um herdeiro bilionário, né, de uma família bilionária, ela cumpriu todo o tempo da investigação presa, antes presa, durante presa e depois presa. Vamos pensar, se ela tivesse sido absolvida, não tivesse, né, tivesse achado a terceira pessoa lá que cometeu o crime e a pena dela tivesse, enfim, 0, né, absolvida, quem iria pagar pra ela esse tempo que ela ficou presa? 4 anos e 5 meses. Pior, longe da filha. Porque lembra a questão da violenta emoção, dela ter agido no impulso, quando ele falou, vou tirar a filha de você, você é louca, você é um lixo. Ele humilhou ela, gente. Foi aí que ele deu um tapa na cara dela, do tapa na cara ele falou, atira. Eu não pensava 2 vezes, eu fuzilava a cara dele. Só de ter dado um tapa na minha cara. Sim. Deixa eu registrar uma coisa que você tá falando do tempo que ela ficou presa, tá cumprindo e tal. E deixar registrado que a única companhia, o único apoio que ela, pelo menos que eu saiba, que ela tem é de uma pessoa espetacular. A tia dela, que eu conheci no júri, que é a dona Rose, tia dela. Que, gente, aquilo é um anjo. É um anjo que tá passeando no planeta Terra. Não. Que acreditou. Ah, e detalhe, rapidinho, a live única vai acabar. pessoa. Antes que a live acabe, eu vou salvar essa live, tá? Fica aí. Pra você analisar mais ainda o psicológico da Elise, quando ele chamou ela de lixo, quando ele falou que ia tomar a filha dela, né? Que tudo isso deveria ser levado em consideração no julgamento, ela foi estuprada quando era adolescente. Aos 15 anos foi quando ela fugiu de casa, né? Pelo próprio... Que pediu socorro pra mãe. Pediu socorro. E simplesmente quase apanhou. E a mãe foi omissa. Tá? Quase apanhou. Chamou ela de mentirosa. Exatamente. Foi por isso que ela teve que ir pra cidade. Ela tava em Chupinzinho, teve que ir pra cidade grande. Cidade grande tem boleto, viu, filho? Tem que pagar. Aluguel, Tem boleto. E aí a amiga chegou, ó, eu ganho minha vida assim. Ah, você é bonitinha, dá pra ganhar também. E ela falou, opa, já que não tem tu, vai tu mesmo. O que eu não acho desonesto. Não é problema nenhum. Né? Não é Gente, não é problema. Quer vender o corpo? Ninguém coloca uma arma na cabeça do seu marido pra ir lá transar com uma prostituta. Né? Então, assim, se ele foi, é porque ele quer. Vamos pensar assim. Então, assim, o que a gente tá falando aqui é para que vocês entendam um contexto da cabeça da Elise, de como ela tava, o que fez ela chegar nessa situação. Vocês entenderam? Tem que analisar o antes. O intercrimes. Vamos analisar o inter e o antes. Ela não teve, em momento nenhum, vingança, torpeza, cruel, dinheiro. Não teve. Ela realmente agiu no desespero de alguém que deu um tapa na cara dela, que humilhou ela, que estava traindo ela, que chamou ela de louca, e daí vai. Entenderam? E outros detalhes que em uma hora não dá pra... Não tem Infelizmente como. O julgamento foi machista, não foi levado em consideração muita coisa que deveria ser, até mesmo atenuante da confissão, né? Ela foi totalmente emotiva nesse crime, foi tratada como um lixo no julgamento, o juiz não deu atenuante da confissão, não considerou nem a primariedade dela, né? As condições do agente, que é da ré, né, que deveria ter sido considerado. Somente anos depois, em 2019, foi lembrado que ela deveria ter uma atenuante da confissão. Então, olha só, para vocês verem o tanto de erro que teve aí, simplesmente por ser um crime midiático, entendeu? Midiático. Então, pense que tem tantas Elises quanto tanto Marcos por aí que a gente não vê porque não sai na mídia ou porque não é o nosso caso de defesa, não. Né? Então, é de se pensar. Quantas pessoas merecem uma pena justa e quantas pessoas merecem que fulano pague pelo que aconteceu com ele, né? É de se pensar. Bom, eu vou salvar essa live, tá bom? Quem quiser, assista depois, compartilha pros amigos, avisa que a gente fez essa live hoje. Obrigada a todos pela presença. Críticas construtivas são muito bem-vindas. Sim. Por favor, deixem aí. Quem tá? tiver alguma questão pode mandar no direct pra gente. Eu vou salvar essa live aqui. Dr. Machado também vai salvar no canal dele, vai ficar aqui no meu canal também.
Quem quiser, siga a gente aí, né? Já começa a seguir a gente, por favor. Vem seguidores. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar. Dr. Wanderson, o nosso atleta chegou... Do São Paulo, não mexe com ele, que é de São Paulo. Eu sou corintiano, ele é São Paulino, então, mas esse atleta. Muito obrigada por todos. A gente vai salvar a live e obrigada de coração por vocês terem ficado aqui, ter debatido. Vamos fazer mais lives, sim. A gente gostou, né? A gente gosta. Então, obrigada a todos. Uma boa noite. Se cuidem, tomem vacina, se protejam, tá bom? Fiquem com Deus e... Vacina boa é a do braço. É a que protege. Vê lá no nosso canal agora a live salva, tá bom? Manda pro coleguinha. Boa noite a todos. Agora aqui, fecha. Olha eu aqui pra fechar 10 anos na live.